Boa noite, gente. Quinta-feira chegou, nosso encontro marcado. Hoje começamos com Rapa, né? Marcelo Falcão. Essa música é incrível, é maravilhosa. Assim como todas as outras que eu sempre inicio minha live, né? Mas essa é especial, essa é maravilhosa. Gente, vou dar um tempinho aí pra chegar mais gente, tá? Daqui a pouco a gente começa. Chama a galera, quem chegou aí, já manda um aviãozinho, que hoje o tema é super importante, tá? Super relevante. E tenho certeza que muita gente precisa saber tudo que eu vou falar aqui hoje. Hoje a gente vai falar sobre tireoide. Quem for entrando aí, gente, manda um aviãozinho aí pro amigo, pro familiar. Vamos espalhar isso aí. Vamos chamar a turma, vamos chamar a galera pra participar aqui comigo, né? Vamos dar essa moralzinha aqui pra Nutri, né? A vida nunca tem fim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. A mensagem dessa música é incrível, incrível. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. 8:05. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. A gente já começar a nossa live aqui bem com estímulo lá em cima, com animação lá em cima, né? Com um estímulo maravilhoso dessa letra, né? Uma letra bem instigante, uma letra bem forte, né? Pra quem tá desanimado aí, essa letra é fantástica, tá? Se vocês não conhecem essa música aí, de Marcelo Falcão, Anjos, recomendo muito vocês escutarem, prestarem bem atenção nessa letra, que é show de bola. Gente, quem viu meu post aí de ontem, aquele post deu o que falar, né? Foi bem comentado, tá sendo ainda até hoje, muita gente mandando comentários, mandando direct, comentando lá da minha história, um pouquinho só, né? Só um aperitivo da minha história que eu contei ontem naquele post, né? Pra quem tá chegando aqui agora me conhecer melhor, porque não tinha nada informando exatamente um pouquinho de mim. E ontem aquele post deu o que falar, né? Muita gente ainda tá comentando, ainda tá me mandando direct. E eu fiquei muito feliz que muita gente gostou, né, de saber um pouco mais da minha história. E imagina quando eu contar essa história aqui em vídeo, né, porque vai ser uma série. Não dá pra contar tudo que eu passei nesses últimos 10 anos da minha vida em apenas uma live, né? Vai ter que ser várias lives, eu acho que 3 ou 4 aí pra eu falar um pouco mais, com mais detalhes sobre a minha história. Minha história de vida, minha história profissional, minha história pessoal, emocional, enfim, tem muita coisa pra contar, tá? Cabe dentro de um livro até 2. É muita história pra contar. Mas um dia eu conto pra vocês, muito em breve, tá? Muito em breve eu vou contar um pouco mais da minha história, até pra estimular e incentivar outras pessoas, né? Que precisam desse incentivo. Gente, eu vou começar aqui, 8 e pouquinho, né? 8 e pouquinho. Bora começar que hoje a gente vai falar de tireoide, né? O que é doença da tireoide, sinais e sintomas, quais tipos de doença envolve a tireoide, né? Que hoje a tireoide é uma epidemia, né? Uma epidemia de doenças da tireoide. Assim como diabetes e tantas outras, mas vem crescendo muito o diagnóstico de doenças da tireoide. E aí, né, vim aqui para falar um pouco sobre isso, para esclarecer algumas dúvidas, que eu sei que muita gente ainda tem muita dúvida sobre a tireoide, né, o que é a tireoidite, que tipo de doença é a tireoide. Muita gente só acha que tem problemas na tireoide, mas não sabe exatamente dizer que tipo de problema é, se é hipotireoidismo, se é hipertireoidismo, se é Hashimoto. Muita gente nem sabe o que é Hashimoto. Então, por conta disso, eu vim aqui esclarecer, tá? Primeiro, porque eu trabalho com isso todos os dias, então é muito comum, diariamente, receber em consultório pacientes que sofrem com tireoide, né? E para eles é simplesmente uma doença da tireoide. Ah, eu tenho um problema na tireoide. E não sabe explicar que tipo de problema é esse. E pra gente é extremamente importante diagnosticar qual tipo de doença da tireoide você tem, porque isso também difere do tratamento, né? Então, não é um tratamento único, tá? Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira, porque tá um pouquinho desconfortável. Agora sim. Vamos lá. Boa noite, Rosângela. Seja bem-vinda, meu amor. Chama alguém aí pra participar dessa live. Chama aí, você já me conhece, né? Chama aí. Manda um aviãozinho pra galera.
Tireoide, gente. Muita gente que sofre com problemas da tireoide. Primeiro que demora para saber o diagnóstico, porque os sintomas são muito comuns a outras patologias também. Segundo que acha que é só um probleminha da tireoide que vai se resolver com medicação. Normalmente uma suplementação de T3, T4, tiroxina, enfim. E não é tão simples assim, tá? Primeiro que a tireoide é uma glândula, né? Super importante. Está envolvida no nosso processo de metabolismo, está envolvida no nosso processo de queima calórica, tá? Por isso ela é tão importante. Fica nessa regiãozinha aqui do pescoço, tá? Um órgãozinho pequenininho, formato de borboleta, né? Que tem muitas fotos por aí. Ela tem um formatozinho de borboleta, tá? Pequenininha, ela fica aqui nessa região do pescoço. E quando essa glândula, né? Ela para de produzir os hormônios, ou tem dificuldade de produção desse hormônio, ou tem excesso de produção dos hormônios, tá? A gente tem aí o hipotireoidismo e a hipertireoidismo, tá? Então, o hipo e o hiper, né? Quando não é nenhum desses dois casos, quando o nosso corpo, automaticamente, ele começa a agredir a nossa tireoide sem nenhuma causa específica, né? É algo autoimune, é um processo autoimune, a gente chama de tireoidite de Hashimoto, que é uma terceira condição, tá? Também tem os cânceres de tireoide, os nódulos da tireoide, mas esses três, hipotireoidismo, hipertireoidismo e tireoidite de Hashimoto, são os mais comuns, mais encontrados hoje em consultório, tá? O hipotireoidismo é o mais comum, o hipotireoidismo subclínico, tá? É o que é a epidemia do momento, assim como a Hashimoto também. A hipertireoidismo, né, que é o aumento da produção dos hormônios, é um pouco mais, digamos assim, não é que é difícil de encontrar, tá? Mas hoje em dia é muito mais comum achar o hipotireoidismo. Todas essas alterações da tireoide, assim como o câncer da tireoide, assim como os nódulos da tireoide, é mais frequente e mais comum no sexo feminino. Mais uma vez, a mulher é sempre mais agredida com essas condições, tá? Também porque a gente envolve a questão hormonal da mulher, né? Então, a mulher, sim, é mais acometida nas doenças da tireoide, nas tireoidites, né? Que a gente chama. São todas as doenças relacionadas com a tireoide. E todas as doenças relacionadas com a tireoide envolvem a produção dos hormônios, tá? Hormônios, né, mais comum da tireoide, que todo mundo conhece, sempre os médicos pedem, T3, T4, TSH, anti-TPO, tá? Então, esses 4 hormônios, basicamente, é o que a gente visualiza nos exames que vê e que diagnostica essa alteração da tireoide. As doenças da tireoide é um diagnóstico feito por médico, tá? Normalmente o endocrinologista é quem fez esse diagnóstico e inicia esse tratamento, até porque, na maioria dos casos, né, uma das formas de tratamento, uma das viés do tratamento é a suplementação do hormônio da tireoide, normalmente o hormônio T4, tá? Só que depende do tipo da tireoidite, seja ela hipotireoidismo, hipertireoidismo, tireoidite de Hashimoto, tá? Tem tratamentos específicos para cada uma delas, por isso é tão importante a gente fechar o diagnóstico de que tipo de tireoidite você tem. Deixa eu parar aqui, Rosângela tá fazendo uma pergunta, eu vou parar pra gente não passar os comentários, tá? Os sintomas são os mesmos nos homens? Sim, Rosângela, os sintomas são os mesmos nos homens. Mas, como eu falei, né, é muito mais raro acontecer em homens, tá? Acontece, tem alguns homens que tem. Porém, os sintomas são muito clássicos, sim, são parecidos também, tá? São praticamente os mesmos, tá? Só que no homem é muito menos intenso, né? Por conta justamente da produção hormonal. Mas tem também, tá? E já a gente vai falar um pouquinho sobre os sintomas. Então, hipotireoidismo. É quando é que a gente diz que é hipotireoidismo? É justamente hipo, de baixo, né? Então, é quando a tireoide começa a produzir menos hormônio. Ou seja, ela para de produzir os hormônios em quantidade suficiente para fazer a sua ação de ajudar no metabolismo, de ajudar na função intestinal. Então, a gente fala muito que existe o eixo intestino-tireoide. Esse eixo intestino-tireoide é extremamente importante. E é exatamente por essa importância dessa funcionalidade em cadeia do intestino com a tireoide, que eles têm que trabalhar juntos, eles funcionam juntos, que a base do tratamento das doenças da tireoide começa no intestino. Por quem? Pela nutrição. Então, o que você coloca na sua boca tem total influência nos problemas da sua tireoide. Se ela vai estar bem, se ela vai estar mal, se ela produz bem ou não os hormônios que ela tem que produzir, tá? Então, ela é uma glândula produtora de hormônios essenciais e extremamente importantes na funcionalidade do nosso metabolismo, da funcionalidade do nosso cérebro. Então, os hormônios da tireoide, ela influencia em todo o nosso metabolismo, principalmente no metabolismo digestivo, tá? Onde tem aí a queima calórica. Por isso que no hipotireoidismo, tá? Que a gente vai começar por ele. Então, no hipotireoidismo, as principais causas que mais agridem, né, é justamente os sintomas de
redução dos hormônios. Então, quando a tireoide para de produzir seus hormônios na quantidade ideal, você começa a ter sintomas do tipo quê? Hipotireoidismo, tá? Então, no hipotireoidismo, mais uma vez, no hipotireoidismo a gente tem uma baixa de produção dos hormônios da tireoide, o T4 principalmente, ele não converte, então produz o T3, mas não converte no T4, que é o hormônio ativo da tireoide, onde ele vai ter as funções principais. Então, quando acontece a baixa da produção, o hipotireoidismo, normalmente se tem cansaço, fadiga, alteração de humor, tá? Maior facilidade de ganho de peso. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o som, para não me atrapalhar, tá? Então, tem maior possibilidade de ganho de peso, né? Mulheres, então, normalmente apresentam um ganho de peso maior, tá? Insônia, dificuldade na memória, altera a função menstrual da mulher, tá? Altera a questão do intestino. Então, normalmente, no hipotireoidismo, se apresenta mais intestino preso, tá? É aquele intestino mais constipado. Porque lembra que eu falei agora há pouco, né? O eixo intestino-tireoide, eles têm que funcionar. Então, claro que se a tireoide altera, você vai ter uma resposta significativa no seu intestino. Então, normalmente, no hipotireoidismo é muito comum a constipação intestinal, ou seja, a prisão de ventre, aquele cocô mais durinho, tá? Aquela dificuldade maior de evacuar, tá? Assim também como no hipotireoidismo, é muito comum as pessoas referirem extremidades frias, tá? Então, ponta dos dedos, dos pés, das mãos com frio, tá? Sente frio e tem maior sensibilidade ao frio. Então, são aquelas pessoas que sentem mais frio, mesmo em ambientes que não estão tão frios. Então, é uma queixa muito comum e muito clássica de hipotireoidismo, tá? Aquela pessoa que ela sente mais frio, principalmente nas extremidades, tá? As extremidades é as pontinhas dos dedos, dos pés, das mãos, ponta de orelha, ponta do nariz, são as extremidades. Então, quem tem o hipotireoidismo e tá numa produção muito baixa da tireoide, esses sintomas ficam bem aparentes, tá? Ficam bem sensitíveis. Então, as pessoas referem muito a essa questão do frio, tá? Outros sintomas que eu anotei aqui para eu não esquecer, alteração de colesterol. Então, também é muito comum no hipotireoidismo a gente encontrar um distúrbio de colesterol subclínico, tá? Então, aquele colesterol mais bagunçado ali. Outro sintoma também é a questão da libido, tá? Tem uma redução da libido na questão da tireoide, então tem alteração aí, a mulher fica mais indisposta sexualmente falando, ela não tem muito apetite sexual e também tá ligado à tireoide, assim como queda de cabelo e unhas quebradiças, tá? É muito comum, inclusive é um exame que a gente faz, exame físico, né? Exame clínico, a gente olha a unha do paciente para ver se tem unha quebradiça, se tem alteração na resistência da unha, na consistência, então aquela unha mais enrugadinha, tá? Então, unhas fracas, queda de cabelo, cansaço, um estresse mais exacerbado, aquela paciente mais fadigada, mais indisposta, que não tem vontade de fazer nada, que se queixa muito de não ter desejo de fazer nada, então a energia vai lá para baixo. Queda de cabelo constante, questão que eu falei também do sono, então altera também o sono, tá? A função do sono. Então, perceba quantos sintomas a gente já falou aqui. Que todos esses sintomas também podem estar presentes em outras patologias. Por isso que muita gente não liga esses sintomas à tireoide, tá? Então, todos esses sintomas são mais característicos na hipotireoidismo, tá? Então, repetindo mais uma vez. Cansaço, fadiga, indisposição, queda de cabelo, alteração no sono. O que mais que eu anotei aqui? Facilidade no ganho de peso. Então, é aquele paciente que ganha peso com mais facilidade e tem dificuldade de perder até que a gente controle essa tireoide. Então, são mulheres que têm mais dificuldade. Por isso que a maioria das mulheres é que mais procura a gente para perder peso. E quando a gente vai investigar, essa mulher tem aí uma tireoidite. E que está empatando que ela perca peso. Porque enquanto a gente não controla essas taxas, esse nível da tireoide, ela não vai perder peso. Não vai, tá? Então a gente precisa desinflamar, a gente precisa tratar essa tireoide para que a perca de peso aconteça naturalmente. Depois que a tireoide estiver regulada, porque ela produz hormônios extremamente importantes, como eu falei, no metabolismo, na questão da queima calórica. Então tem tudo a ver com a perca de peso, a questão do tratamento da tireoide. Então, hipo, né, que a gente falou, libido, queda de unha, queda de cabelo, fraqueza, indisposição, alteração menstrual, alteração no sono, depressão muitas vezes, porque essa mulher fica tão para baixo, tão baixa, a energia fica tão lá embaixo que ela fica extremamente depressiva, ela não quer fazer nada, ela não reage. É aquela pessoa que não tem reação, tá? Facilidade de ganho de peso, como eu já falei mais uma vez, alteração de colesterol, frio nas extremidades, né, dedos, pontas dos dedos e intestino preso. E isso acontece, mais uma vez, no hipotireoidismo, que é quando a tireoide está produzindo poucos hormônios, tá? Ou esse hormônio está sendo produzido, mas não está fazendo a sua função, que também pode acontecer. Já por outro lado, quando a gente fala de hipertireoidismo, tá? Que é a produção maior, é quando a sua tireoide está produzindo em maior quantidade, tá? Os hormônios T3, T4 e TSH. Então, normalmente, na hipertireoidismo, o seu TSH ele vai estar alto, tá? No hipotireoidismo, seu TSH vai estar baixo,
Então, a gente tem como ver o diagnóstico se é hiper, isso aí possivelmente pelos exames de sangue e pelos exames clínicos. Então, na hipertireoidite, tá? No hipertireoidismo, é muito comum a gente ver aqueles pacientes que têm bócio, tá? Mas o que é bócio, tá? Paciente de hipertireoidismo, normalmente ele desenvolve bócio, que é aquele aumento do pescoço, fica com o pescoço inchado, como se fosse uma bola mesmo, tá? Um edema na região do pescoço, aquilo a gente chama de bócio, tá? Que é normalmente quando você está produzindo excessivamente o hormônio da tireoide, aquele hormônio fica acumulado aqui, ele vai aumentando de tamanho. Então, normalmente a pessoa que tem hipertireoidismo, ele tem aquela região aqui do pescoço maior, mais inchada mesmo, forma um caroço, às vezes é só lateral, às vezes é na região do pescoço toda, então é bem característico, tá? Outra coisa muito característica também na hipertireoidismo é a questão do globo ocular ficar um pouco mais externalizado. Você fica com aquele olho um pouco mais arregalado, para vocês entenderem, tá? Aquela pessoa que tem o olho mais proeminente, mais para fora, tá? Outra coisa muito comum também no hipertireoidismo, que eu vou olhar aqui, porque eu anotei vários sintomas, tá? É a questão da hiperatividade metabólica, ou seja, é aquele paciente que perde mais peso com facilidade, porque ele está metabolizando muito rápido. Por quê? Porque tem muito hormônio ali circulando. Então, aquela pessoa que ele sente fome, ele come e não engorda, porque o metabolismo dele está assim, ó, loucamente acelerado. Então, aquele paciente mais emagrecido, com os olhinhos mais externalizados, aquele olho maior, tá? Aquele olho fica um pouco mais para fora, e normalmente ele desenvolve o bóciozinho. Isso no hipertireoidismo. Também vai ter cansaço, irritação, taquicardia, tá? É um paciente que é mais resistente ao calor, então diferente da hipotireoidismo, que ele é mais resistente ao frio, ele tem frio nas extremidades. No hipertireoidismo é totalmente o contrário, ele tem resistência ao calor. É aquele paciente que fica com muito calor, sente muito incomodado, com algumas temperaturas mais elevadas, tá? Por mais que não esteja tão quente, mas para ele tá mais quente do que o normal, porque ele fica resistente ao calor. É aquela pessoa mais agitada, tá? No hipotireoidismo a pessoa fica mais letárgica, mais fadigada, mais indisposta. No hiper ele fica mais agitado, às vezes até mais agressivo, tá? Tem taquicardia, tá? Então ele sente o coração dele mais acelerado e realmente está mais acelerado, porque ele está com um metabolismo extremamente acelerado. Então, tendenciosamente, ele vai ter maior dificuldade de ganhar peso, até que mesma coisa, até que se controle, tá? Na hipertireoidismo é muito comum acontecer, porque ele tem uma questão da produção exagerada, aumentada da tireoide. Então, é como se a tireoide dele estivesse funcionando na velocidade da luz, rapidamente produzindo hormônio, ele não consegue quebrar aquele hormônio. Então, tudo fica mais acelerado, tá? Para ficar mais fácil de entender. No hipertireoidismo, o paciente fica mais acelerado, então tudo fica mais acelerado. No hipo, ele fica mais letárgico, tá? Mas no hipertireoidismo também tem alteração da libido, tá? Normalmente ele tem uma libido mais aumentada. Tem a questão do sono, que altera, é um paciente que tem muita insônia no hipertireoidismo. Por quê? Porque ele está agitado, tá? A palavra mais, para você entender melhor, para ficar mais fácil de entender, é agitação mesmo. Então, ele tem insônia, normalmente ele não dorme direito, tá? E normalmente acorda de noite para comer, porque sente fome. O metabolismo tá assim, ó, quebrando tudo que ele come, tá? Altera a questão hormonal, também pode envolver a questão de insulina e glicose, porque ele tá comendo muito, né? Tá metabolizando rápido demais, então ele vai ter um descontrole aí do eixo da conexão de insulina e glicose, tá? Então, aquele paciente que tem uma agitação maior, sudorese, né? Como eu já falei também, ele também vai ter alterações, tá? Do intestino também vai ter alteração intestinal agressivas, tá? Então, assim, no hipertireoidismo é aquele paciente mais agitado, com sono ruim, então ele não consegue dormir. Já no hipo, dorme demais, que fica extremamente cansado, fadigado, indisposto. Na hiper, não, ele fica mais agitado, mais agressivo, metabolismo gritando, coração acelerado, fica tudo mais agitado no hipertireoidismo, tá? Tanto no hiper como no hipo, o tratamento muitas vezes no hipotireoidismo, né, além do principal, que é a base alimentar. Então não adianta você tomar o hormônio T4, que você não vai resolver a questão da tireoide, tá? Ela vai reduzir um pouco os sintomas, mas você não vai sentir uma melhora clínica. Foi justamente o vídeo que eu coloquei na enquete, né, que a pessoa falou que tomava medicação e mesmo assim os sintomas não passavam. Claro, não é só a medicação, tá? Porque você vai colocar a medicação ao T4. Você vai colocar o hormônio de fora para dentro. Só que se aquele hormônio chegar lá e não tiver algumas substâncias para absorver, para converter aquele T4, ele não vai fazer efeito. Então, não é só tomar medicação, tá? Porque a tireoide, ela tá toda defeituosa, ela não tá conseguindo fazer o trabalho dela. Não é só tomar hormônio que tudo vai melhorar, não. A base principal do tratamento do hipotireoidismo é alimentar,
tá? Precisa ajustar a alimentação, precisa desinflamar esse paciente, ele é completamente inflamado. Precisa tratar o intestino, esse intestino tem que estar funcionando para dar suporte dessa tireoide reagir. Então, a base do tratamento de todas as tireoidites, seja ela hipo, hiper e Hashimoto, é nutricional, tá? E aí, claro que a nutrição se associa com algumas suplementações, que eu vou falar daqui a pouco quais são as mais importantes para a tireoide, e também os hormônios, tá? Que aí é medicamentoso, certo? Na hiper, mesma coisa, só que na hiper, como ele tem um aumento absurdo de hormônio da tireoide, da produção, então a alimentação vai fazer com que ele reduza essa produção. Então a gente vai tratar esse paciente visando, né, a redução da produção desses hormônios da tireoide, tá? Então normalmente ele produz, tem algumas deficiências, como o iodo, por exemplo, que a gente tem que equilibrar. Muitas vezes o paciente de hipertireoidismo, por conta do tamanho do bócio que eu falei, que é aquele inchaço, aquele abscesso que ele fica aqui na região, tem que fazer cirurgia, tá? Assim também como alguns nódulos da tireoide, quando tá muito aumentado, precisa também ser retirado para biópsia para ver se tá tudo bem. E em outros casos mais graves, né, esse cisto pode se tornar câncer da tireoide, e aí na maioria dos cânceres de tireoide é retirado toda a tireoide. Então você tira toda a tireoide e vive suplementando o hormônio para que você consiga ter aquela função de metabolismo que a tireoide faria, né? Que ela produziu hormônio, não tem mais a glândula, retira a glândula por conta de tumores, cânceres, e aí você fica fazendo a suplementação com o hormônio para que você consiga equilibrar o seu metabolismo. Claro que não é a mesma coisa da glândula produzindo, então você sempre tem que ficar modulando esses hormônios, tá? Então no hipertireoidismo e na hipertireoidismo também, a base do tratamento é nutricional, associado com alguns tratamentos médicos, tá? Às vezes cirurgia não. Normalmente a mulher, quando vai fazer o preventivo, o ginecologista já pede, já é de praxe pedir ultrassom de tireoide, ultrassom mamário, ultrassom abdominal, tá? E normalmente, na maioria, 90% das mulheres, quando faz a ultrassom da tireoide, é comum encontrar um cistozinho ali. Às vezes ele diz, ó, tem um cistozinho aqui na tireoide, mas é coisa pequena, a gente só vai acompanhar. E aí, nesse cistozinho pequeno, você já tem que acompanhar. Como é que tá os teus sintomas? Tá sentindo alguma coisa diferente? A menstruação tá normal, não tá? E aí você começa a observar se aquele pequeno cistozinho não tem alguma outra coisa a mais, tá? Mas normalmente, a maioria das mulheres tem um pequeno cisto na tireoide e é comum. Só precisa que seja acompanhado para que isso não evolua, tá bom? Então, vamos lá. Revisando aqui. A gente falou da hipotireoidismo, né? E falou da hipertireoidismo, certo? E falou também dos cânceres e cistos de tireoide, que é muito comum, que podem também causar os sintomas, tá? Então, resumindo, os sintomas de alterações de tireoide, seja para hiper e para hipo, tá? Então, você vai perceber aquele paciente, como eu falei, no hipertireoidismo, é mais comum aquele paciente mais agitado, mais perdendo muito peso, come muito e não engorda, tem aquele olho um pouco mais proeminente, quando já está num caso muito elevado. Tem a questão do bócio também, que é característico, tá? É aquele paciente que tem alteração no intestino, tem fadiga, tem taquicardia, o coração acelera muito rápido, sensibilidade ao calor. No hipotireoidismo, né, assim como no hiper também, então é muito comum ter alteração na menstruação nos dois, ter alteração do sono nos dois. Só que no hiper, o sono é insônia, é agitação noturna, então não consegue relaxar, não consegue dormir. Já no hipotireoidismo, a alteração do sono é que ele fica mais sonolento, né, porém ele não consegue dormir porque fica fadigado, mas ele fica paciente mais letárgico, mais cansado, mais fadigado, mais indisposto, deprimido, né, então fica aquele paciente mais lento. Ele não consegue reagir, ele não tem reação quando realmente está com baixa dos hormônios. Então, ele fica cada vez mais letárgico, tá? Tirando essas duas tireoidites, que a gente chama, né, que são alterações na tireoide, temos a tireoidite de Hashimoto, tá? Que é totalmente diferente do hipo e da hiper. Normalmente, ela começa com a hipo e quando a gente vai investigar, é Hashimoto. Quando a gente vai investigar, a gente vê que na tireoidite de Hashimoto, o nosso corpo começa a agredir a nossa própria tireoide como se ele não reconhecesse como um órgão nosso, como uma glândula nossa, tá? Então, o corpo começa a agredir essa tireoide para expulsar ela do corpo, como toda doença autoimune, né? Toda doença autoimune tem essa mesma característica, né? O corpo começa a agredir aquele órgão responsável por desenvolver aquela doença. Isso acontece comigo no lúpus também, né? Que no caso do lúpus, ele pode agredir vários órgãos, tá? Mas é a mesma coisa, o nosso corpo agredindo o nosso próprio corpo, como se ele não o reconhecesse, que é uma condição autoimune, né? Autoimunidade. Então, ele vai baixar a nossa imunidade agredindo aquele órgão. Isso acontece na tireoidite de Hashimoto. Então, quando o seu diagnóstico é de tireoidite de Hashimoto, tá? É um pouquinho mais sério. É um pouquinho mais sério porque é uma doença autoimune, ela não tem cura, ela tem tratamento. No hipertireoidismo também não se fala em cura, tá? Se fala de controle e de tratamento. Já no hipotireoidismo tem como tratar e curar se for descoberto cedo, se for tratado logo cedo.
Mas no hipertireoidismo, no Hashimoto, é uma doença autoimune. Então, logo não vai ter cura, até então, pela ciência, mas tem tratamento e você pode viver tranquilamente, assim como eu estou hoje com o lúpus, tá? Na tireoidite de Hashimoto, é muito comum ela vir associada com outras doenças autoimunes ligadas ao intestino. Mesma coisa, a tireoidite de Hashimoto é uma doença inflamatória. Seu corpo começa a agredir a sua tireoide, expulsando esse órgão, causando toxinas inflamatórias. Então, você fica inflamado. E essa agressão vai ligar diretamente com o intestino. Então, é muito comum pacientes que têm tireoidite de Hashimoto também ter doença celíaca, também ter doenças intestinais. Crohn, síndrome do intestino irritável. Então, é uma doença autoimune que ela sempre está muito ligada a outras doenças autoimunes também, tá? Então, elas andam muito juntas. Então, na tireoidite de Hashimoto, os sintomas são bem parecidos com os sintomas da hipotireoidismo, tá? Então, aquela paciente mais fadigada, mais cansada, irritada, indisposta, tem muita alteração intestinal, o intestino muito preso. É aquela paciente que reage muito a alguns alimentos, tem desconforto gástrico com alguns alimentos. Por isso que muitas vezes se confunde com doença intestinal apenas. E aí, quando a gente vai investigar, tá? Na tireoidite de Hashimoto, o marcador mais importante pra gente é o anti-TPO. Por quê? A maioria dos pacientes que tem Hashimoto, né, tem a hipotireoidismo subclínico. Primeiro tem o hipotireoidismo, tá? Que é a baixa da produção de T4, T3 e TSH, tá? Na Hashimoto, o parâmetro mais marcante, o parâmetro que realmente define se Hashimoto é o anti-TPO. O que é que a gente vê muito em consultório? O paciente vem pra gente, ele tem o anti-TPO ainda normal, tá? E tem T3, T4 normal. Ou ele tem um anti-TPO alterado, mas o T3, T4 tá normal. E alguns médicos não considera esse fato do anti-TPO tá baixo, mas o T3 e T4 tá normal, e quer que diz, não, é só hipo, é só uma alteração leve. E aí não começa a tratar de início. E aí quando a gente vai ver aquele anti-TPO começa a cair, o paciente começa a desenvolver outros sintomas, como dor articular, que é muito comum na Hashimoto. Então, começa a desenvolver os sintomas mais agressivos da doença. Tá? Então, por isso que em consultório, pelo menos eu, enquanto nutrição, eu sempre solicito os exames completos da tireoide, TSH, T3, T4, anti-TPO. Então, a gente pede todos, não custa, né? Se vai fazer 1, 2, faz logo todos. Porque a gente pega os 4, coloca e avalia, tá? Nenhuma doença de base, ela é avaliada por um único marcador. A gente tem que avaliar vários marcadores, assim como o diabetes. A gente pega a insulina, pega o índice de Roma, pega o gama-GT, pega vários outros marcadores para fechar o diagnóstico, né? Assim, os médicos. Então, a gente, enquanto nutrição, também. Por quê? Porque, como eu falei, para a gente é extremamente importante saber que tipo de tireoidite você tem, porque disso vai depender a nossa conduta nutricional, como eu falei. Basicamente, o tratamento principal é a nutrição, tá? Então, outros vêm para somar o tratamento, mas a base é o que você come. Então, nada vai mudar significativamente se você continuar comendo de forma errada alguns alimentos que são extremamente agressivos para a tua tireoide. Isso a gente faz muito consultório, a gente faz essa seletividade, a gente faz essa mudança nos hábitos alimentares, nos hábitos de vida, tá? Para que você tenha uma qualidade de vida maior, mesmo tendo a doença da tireoide. Então, na tireoidite de Hashimoto, é uma condição autoimune, a gente enquadra ela no quadro de doenças autoimunes inflamatória. Então, a base do tratamento é desinflamar esse paciente, tá? Desinflamar, tratar o intestino e tratar todo o resto do corpo, porque o corpo todo sofre com a tireoidite de Hashimoto, tá? Então, a gente tem que descartar o diagnóstico de outras doenças autoimunes de intestino, como eu falei, a doença celíaca, que anda muito junto com a tireoidite de Hashimoto, então são irmãs, adoram andar agarradinhas, são as melhores amigas. Então, andam muito juntas, assim como outras também. Então, todo paciente que tem uma doença autoimune, seja ela qual for, a gente sempre investiga outras, porque doenças autoimunes nunca andam sozinhas, tá? No meu primeiro diagnóstico de doença autoimune foi artrite reumatoide. E 3 anos depois, eu tive o diagnóstico do lúpus, tá? Então, hoje o lúpus é muito mais prevalente. Quando a gente faz os exames, o lúpus prevalece. Mas o meu primeiro diagnóstico foi de artrite reumatoide juvenil. Então, a doença autoimune, ela migra muitas vezes, pode mutar, pode não mutar, pode andar juntas. Então, normalmente, o paciente que tem uma, vai ter outras doenças autoimunes, e isso é totalmente normal. Isso acontece muito, então não se assuste. Tem gente que tem 4, 5 doenças autoimunes associadas. É mais difícil de tratar, mas acontece muito, não é pouco, tá? Então, Hashimoto, tireoidite de Hashimoto é doença autoimune, tá? Que normalmente ela é caracterizada pela alteração do anti-TPO. Então, o marcador mais importante na tireoidite de Hashimoto é o anti-TPO, que a gente sempre pede muito junto, mas é o marcador principal, onde a gente realmente vê e o médico fecha o diagnóstico como tireoidite de Hashimoto, assim como outros sintomas também que ele vai investigar. Às vezes o paciente está fazendo um tempão uso de T3, T4, está fazendo um tempão uso de hormônio nada muda. Então, ali começa a regular o T3 e T4, mas o anti-TPO começa a cair.
E aí quando a gente vê que realmente não é só um hipotireoidismo, é uma Hashimoto e tem um tratamento mais específico, tá? Que cada tipo tem um tratamento específico, de cunho nutricional, de cunho médico. Então o tratamento vai de acordo com o paciente, porque também não é todos os pacientes que sentem todos os sintomas. Cada paciente tem uma sensibilidade diferente, então cada paciente é único. Por isso que a gente faz uma avaliação clínica minuciosa, questionário, sinais, sintomas, exames laboratoriais. O que é que esse paciente fala pra gente? Então, o diagnóstico tem, né? Dentro da ciência tem vários diagnósticos, vários sintomas, mas cada paciente é único. Cada paciente vai sentir a doença de forma diferente, tá? Então, normalmente, tratamento nutricional. Tem algumas restrições alimentares, algumas seletividades alimentares que a gente faz, tá? Tem alguns nutrientes que são extremamente importantes a gente introduzir na alimentação desses pacientes que normalmente eles não têm. Então, o porquê que a doença, que a tireoidite está crescendo tanto? Por que que deu esse boom, essa epidemia que a gente está falando hoje? Hoje a gente já fala no termo de epidemia. Epidemia de tireoidites, né? Tireoidites, qualquer uma delas. Então, Hashimoto, hipotireoidismo, hipertireoidismo, tá? Nunca pense que é alguma coisa simples. Quando o médico disser que você tem um problema na tireoide, pergunte qual é o problema na tireoide. Você pode anotar para mim, para eu saber? Porque muita gente chega em consultório inocente, chega leigo, achando que só tem um problema na tireoide. Às vezes nem fala na consulta. A gente vai conversando, a consulta vai andando. Lá no finalzinho ele diz, doutora, eu tenho um probleminha na tireoide, eu tomo isso aqui. Tá tomando lá hormônio. E a gente, opa, como assim? Você tem isso aqui? Se é um paciente obeso que quer emagrecer, se ele me diz que tem um problema da tireoide, meu foco não vai ser emagrecimento. Meu foco vai ser controlar a tireoide dele, desinflamar esse paciente, cuidar do intestino, para depois a gente pensar no emagrecimento. Que, claro, se a gente faz o tratamento do intestino, da tireoide, esse corpo vai começar a funcionar, esse corpo vai começar a metabolizar. Ele vai ter uma perca significativa já de peso ali. Mas o foco do tratamento dele não vai ser a perca de peso, não vai ser a obesidade de fato. A gente vai tratar primeiro o que é mais o importante, tá? Então a gente vai tratar do mais importante para o menos importante. Tá? Porque esse paciente não vai ter resposta de emagrecimento se você focar só no emagrecimento quando ele tem uma tireoide ali que não está funcionante. Então, a conta não fecha, tá? Então, é por isso que muita gente se frustra no emagrecimento. Que vai para o nutricionista, eu quero só emagrecer. E o nutricionista, talvez por não conhecer, enfim, né? Vai só focar no emagrecimento. Restrição calórica, fazer atividade física e o resultado não vem. Nada acontece, você só se frustra, gasta muito mais com suplementos, com medicamento, com mudança alimentar e não acontece. Porque não fez minimamente uma investigação. Se você tem algum problema da tireoide que vai interferir diretamente no teu processo de emagrecimento, de hipertrofia, de melhora. Então, muita coisa vai acontecer ou não vai acontecer se você tiver problema na tireoide, tá? E tem alguns nutrientes que são extremamente importantes ter na sua alimentação, suplementação, para que a gente consiga proteger a nossa tireoide e até tratar a nossa tireoide depois que ela já estiver doente, né? Então, zinco, selênio, magnésio, coenzima Q10, vitamina D, vitamina C, tá? Tirosina, complexo B, depende da situação. Então, esses nutrientes são extremamente importantes para a gente ter na nossa alimentação, tá? E tem algumas alimentações específicas que tem esses nutrientes, tá? O ômega 3, que é o óleo do peixe, o próprio peixe. Então, normalmente, os pacientes que têm tireoidites, né? De todos os modos, a gente começa a fazer uma dieta mais anti-inflamatória, uma dieta mais natural, uma dieta mais do Mediterrâneo, que a gente chama, né? Que é aquela dieta mais fruta, verdura mais cruas, tá? As sementes, as oleaginosas, que tem muito selênio, tem muito zinco, tem muito magnésio, são extremamente importantes nesses pacientes. Mas não é para todos, como eu falei. Cada paciente tem uma forma de doença diferente. Então, para cada paciente tem uma especificidade maior. Talvez, por exemplo, no hipotireoidismo, a gente vai prevalecer muito mais a questão do zinco, do magnésio, tá? No hiper, dependendo, se ele tiver deficiência de iodo, talvez a gente precise suplementar o iodo, tá? Então, assim, depende muito de cada paciente que a gente vai ver o tipo de suplementação que é mais necessária naquele momento. Talvez mais zinco, menos magnésio, em outro momento a gente aumenta o magnésio, aumenta o selênio. Às vezes o paciente só aumentando na alimentação já tem uma resposta boa, às vezes ele precisa de suplementação. Então, assim, a conduta vai depender do grau que está a doença daquele paciente, do grau que está aquela alteração tireoidiana, como é que está aqueles hormônios, para a gente poder direcionar uma conduta, tá? Mas esses suplementos que eu falei, que eu vou repetir, é extremamente importante de você ter na sua alimentação e quando o paciente tem tireoidite, ainda mais. A gente aumenta a dose desses nutrientes. Então, ferro, zinco, selênio, magnésio, coenzima Q10, ômega 3, vitamina C, dependendo da situação, a vitamina E. Então, assim, são nutrientes extremamente importantes. O iodo, como eu falei, o iodo é uma questão que a gente vai ver se tiver realmente deficiência, se tiver indicação, tá? Então, não é em todos os pacientes de tireoidite que a gente faz o iodo, depende muito. Normalmente usa mais no hiper.
Mas varia da conduta, vai variar de acordo com o caso clínico do paciente. Como é que esse paciente está hoje, tá? Então, a gente vai fazer isso, avaliação muito crítica. Quando é um caso de câncer, que esse paciente tira essa tireoide, aí também a mesma coisa, muda completamente. Tá? Porque ele não tem mais a glândula, ele não está produzindo mais. O hormônio que ele tá usando é endócrino, né? De fora para dentro. Exócrino, desculpa. Exócrino de fora para dentro. Ele vai estar tomando esse hormônio, ele não tem mais a glândula lá produzindo, tá? Então, esse hormônio não vai ser tão eficiente como a própria glândula naturalmente produzindo. Então, mesma coisa, a gente vai ter que aumentar ainda mais a atenção com esse paciente para que ele não sinta os sintomas, a falta da glândula, tá? Porque o hormônio vai estar lá. Mas para que esse hormônio se ative, para que esse hormônio faça a função dele, ele precisa de outros nutrientes. Tá? E aí a alimentação é extremamente importante. Outra coisa também que é muito importante, que afeta diretamente as doenças autoimunes, a questão emocional, tá? Assim como qualquer outra doença, né? Quando o paciente não está bem emocionalmente, todas as doenças se intensificam, pioram bastante. Na tireoide também não é diferente, porque a questão de baixar os hormônios da tireoide ou aumentar, vai mexer diretamente com a questão psicoemocional, tá? E também neurológica. Então, o paciente fica na hipertireoidismo, ele tem confusão mental, né? Acho que eu nem toquei nesse assunto. Mas no hipertireoidismo, esse paciente tem uma confusão mental, tá? Ele tende a ter uma confusão mental, porque também vai mexer com a parte neurológica, tá? E psicoemocional. Então, pacientes que têm também depressão, doenças neurológicas, psicológicas, têm uma tendência maior também a ter as tireoidites, tá? Então, é uma doença muito comum, infelizmente, não deveria ser, mas é. E acontece muito por quê? Por conta da situação, da vida que a gente está levando, da forma que a gente está se alimentando, do contato que a gente tem com metal pesado, com o meio contaminado que a gente vive, a alimentação extremamente pobre em nutrientes básicos que a gente deveria ter, que antes a gente tinha mais, hoje não. Então, assim, a alimentação que a gente tem hoje, né? Essa alimentação mais gordurosa, com pouco nutriente, um alimento pobre em nutrientes. Então, essa tendência vai cada vez aumentar. Porque a vida que a gente está levando, a forma como a gente se alimenta, a forma como o mundo está extremamente contaminado, a tireoide sofre. Então, o que você coloca na sua boca tem total interferência nas suas doenças da tireoide, tá? Se ela vai sofrer mais, se ela vai sofrer menos. Então, como eu falei mais uma vez, a base principal dos tratamentos das doenças autoimunes, tireoidianas, é a alimentação. Então, de nada adianta você tomar suplemento, você tomar o Puran, você tomar o hormônio T4, tiroxina, que seja, se você não fizer o básico, mudar a alimentação, mudar hábitos alimentares, mudar hábitos físicos também. Pessoas sedentárias têm maior tendência também a desenvolver tireoidites, né? Hiper. Pacientes obesos, é muito comum desenvolver hipertireoidismo pelo excesso de gordura também. Então, o excesso de gordura também interfere na produção hormonal da tireoide, tá? Então, tudo interfere na bichinha. A bichinha lá pequenininha, coitada. Mas muita coisa interfere no funcionamento dela. Então, o que você faz com a sua vida, a vida que você está levando hoje, tá escrevendo o seu destino futuro ou presente, tá? Então, eu quero saber quem é que tá aí, se conhece alguém ou se sofre com a tireoide. Rosângela me perguntou aqui se nos homens os sintomas é o mesmo. Sim, é o mesmo. Quero saber se tem algum homem aqui que sofre de tireoide. Eu acho que, né, se tem alguma mulher aqui que sofre. Como eu falei, é muito comum em mulheres, tá? Acho que, se muito pegar, acho que já atendi 2 ou 3 homens que tinham tireoidites, hipotireoidismo. E já tive um que tem hipertireoidismo, tá? Que realmente a gente foi uma luta para conseguir fazer ele ganhar um pouco de peso. Os homens que eu atendi, 2 deles foram com hipertireoidismo, né? E é bem difícil dele ganhar peso. Ele tem um metabolismo absurdo. Come e nada fica. Tudo se perde, tá? Quero saber se tem alguém aí que queira interagir comigo pra não me deixar falando sozinha. Gente, ó, vamos lá. Se ninguém quer falar, eu vou continuar falando, tá? Ó, sofro de hipo. É, né, Rosângela? Eu sei bem. Hipo, né, que a gente falou que é a primeira condição. E você sabe, né? Acredito que você já faz tratamento nutricional, sim. Acho que você é paciente da Uninutri, né? Você é paciente da Uninutri, né? E acredito eu, sim, que você já está tratando essa tireoide. E acredito que você pode me dizer aí se tem respostas ou não com os tratamentos que você faz, com os acompanhamentos que você faz. Né? Porque eu acredito que sim. Claro, quando a gente começa um tratamento nutricional com o paciente, as melhoras são bem rápidas, eles sentem a melhora, tá? Então, condutas simples aqui, né, pra já melhorar a condição do hipotireoidismo, tá? Primeira coisa, procurar um profissional de nutrição, um endócrino, para fechar esse diagnóstico e para, de fato, dizer o que é que você tem, que tipo de alteração da tireoide você tem. É só um nódulo, não é? Tá causando sintomas graves, né?
Olha, paciente de Carlinha, da Uninutri. Eu não lembrava quem era que te acompanhava, Rosângela. Mas eu sabia que você era acompanhada pela Uninutri. Isso aí eu sabia. Então, assim, as principais condutas que a gente toma com esse paciente de doenças da tireoide, primeira coisa é desinflamar esse paciente, tá? Condutas anti-inflamatórias. E aí vai da dieta, das suplementações, do estilo de vida, ambiente que ele vive. Então, a gente vai fazer essa investigação e vai começar, a base do tratamento vai começar por aí, tá? Desinflamar esse paciente. Com alimentação, como eu falei, com outras condutas, tá? E depois do paciente tem que começar uma atividade física, ele tem que ter uma vida mais ativa, ele tem que mudar completamente os comportamentos alimentares dele, isso envolve até a forma de preparar o alimento, que conta bastante. Então, é um paciente que ele requer um maior cuidado, tá? Um maior cuidado. E esse cuidado não vai acontecer numa consulta única, tá? Pelo amor de Deus. Por isso que a gente tá abolindo as consultas únicas, porque não existe fazer um tratamento no primeiro encontro. No primeiro encontro a gente vai te conhecer, a gente vai fazer essa investigação, vai entender o teu problema, vai entender qual é o teu sabotador, vai entender você. Nessa primeira consulta a gente vai entender quem é a pessoa que está na nossa frente. E nas consultas posteriores, no tratamento de fato, é que a gente vai conduzir o tratamento. Então não adianta você ir para o nutricionista uma vez só, ele te dizer que você tem uma doença de tireoide, que você precisa fazer um tratamento, mudar algumas condutas e você simplesmente nunca mais volta. Você não vai melhorar, não vai melhorar, tá? A melhora vem com constância, a melhora vem com mudança, e a mudança não vai ser num dia só. Não é, uma consulta não vai fazer milagre com você, tá? Nem com o endócrino, nem com o nutricionista, nem com ninguém. Então não adianta você ir para uma consulta única e depois sumir. E quando voltar muito pior, tá? Então o tratamento precisa ser feito. A base do tratamento é sempre a nutrição, tá? Eu acho que eu falei tudo que eu queria para falar. Eu queria falar dos sintomas, né, das causas que eu falei, dos suplementos que são mais importantes nessas situações, algumas condutas que a gente faz. Expliquei um pouquinho de cada tipo de tireoide, né? Que tem muita ligação com o intestino, enfim. Acredito que eu consegui passar tudo que eu queria passar aqui hoje sobre a tireoide, tá? Inclusive, depois eu vou fazer um postzinho fixo, né? Escrito, para quem não tem paciência de assistir live, para quem não tem paciência de ficar quase 1 hora aqui escutando o vídeo. Mas eu vou deixar um postzinho fixo também falando da tireoide e principalmente da Hashimoto, né? Que é a base maior do tratamento, é o que eu mais trabalho com doença autoimune. Então, a tireoide de Hashimoto é algo que a gente tem que bater muito em cima, porque tá aumentando demais os casos. Demais. Acho que todo mundo conhece alguém que sofre da tireoide, só não sabe o que, né? Sabe se é hipo, ou se é Hashimoto, mas que conhece alguém que sofre da tireoide, conhece, né? É muito comum, infelizmente, tá? Então, bora lá, perguntas, dúvidas, querem falar alguma coisa? Quem tá aí, quem não tá, quem vai assistir depois, se tiver dúvida, manda pro meu direct, tá? Conhece alguém que sofre da tireoide, que tá sem acompanhamento, encaminha essa live, encaminha o contato, tá? Eu tô aqui para atender, a gente tá aqui de portas abertas, a nutrição tá de portas abertas, estudando cada vez mais esses tipos de doença. A nutrição vem crescendo, buscando conhecimento para cuidar de você, tá? Então, se você tá assistindo essa live, se você vai assistir depois, vai ficar gravada, conhece alguém que tá sofrendo com a tireoide e que não sabe o que fazer, tá? Passa o meu contato, indica para algum médico, ajuda essa pessoa, que muita gente às vezes sofre e não sabe o que fazer. Muita gente nem sabe que a nutrição trata, acha que só vai tratar com médico, com hormônio, e não é. A nutrição é a base principal do seu tratamento. Então, se você conhece alguém que sofre com isso, que sofre com esses sintomas da tireoide, que tá aí um tempão tomando remédio e não melhora, encaminha, ajuda, tá? Não seja egoísta, não receba o conhecimento sozinho, encaminha, compartilha, tá? O que é bom a gente compartilha, a gente divide com outras pessoas, principalmente se for para ajudar, tá? Não vai ficar mandando tomar remédio não, que é o que vocês mais fazem, né? Quer ajudar a pessoa, manda tomar um remédio, eu tô tomando isso aqui, foi bom pra mim. Não, compartilha conhecimento, compartilha bons profissionais, tá? Que vai ajudar muito mais. Rosângela respondendo aqui, melhorei muito, o processo é longo, mas tá valendo a pena. Realmente, o processo é longo, como qualquer outra doença crônica, doença autoimune. Gente, o tratamento é pra vida toda. Eu tô há 10 anos nessa luta. São 10 anos que eu convivo com doença autoimune, são 10 anos que eu venho lutando de frente com ela, que eu não baixo a guarda, tá? Inclusive, por esses dias aí, eu vou soltar um antes e um depois meu, que vocês vão ficar surpresos, tá? Vocês vão ficar apavorados do que eu era antes, do que eu era hoje. Então, são 10 anos que eu trato desse autoimune. Então, o tratamento não é de 1, nem 2, nem 3 meses, tá? Cada paciente tem um tempo de tratamento. O tratamento é contínuo. Porque se você para de tratar, se você muda os seus hábitos novamente, você vai adoecer de novo. Então, o tratamento é contínuo. Você vai tratar pro resto da sua vida. Você vai ter que aprender a conviver com a doença da melhor maneira possível. Então, você vai entender quais são os seus gatilhos, você vai aprender o que é que te faz mal, qual tipo de alimento te agride mais ou menos. Tudo isso você vai aprender no processo do tratamento. Então, hoje eu estou bem como eu estou, porque eu aprendi a lidar com o meu problema de saúde. Eu aprendi a lidar
E ele hoje não me derruba mais, porque eu já sei mais ou menos conduzir, tá? São 10 anos convivendo, estudando e trabalhando com isso. Então, não tem como, a gente aprende, tá? Então, eu sei exatamente, eu sinto quando meu corpo tá adoecendo, eu sinto quando eu não estou bem, tá? E eu ensino isso para meus pacientes, a ele sentir, a ele reconhecer os sinais do seu corpo. Então, tudo isso eu ensino no consultório do meu paciente. Quem é meu paciente é que sabe. A gente conversa muito sobre conhecer, sobre alerta dos sinais que o seu corpo dá. Então, você tem que conhecer o seu corpo. Você tem que entender os sinais que o seu corpo dá. Você tem que perceber, tá? Isso você vai perceber com o tempo, você vai aprender. Os gatilhos que a sua doença dá, quais os sintomas que é mais aparente, qual o que você vai perceber. Opa, tem alguma coisa mudou, eu não estou me sentindo bem, então você já vai pontuar aquilo ali, você já vai buscar melhorar. Isso é um processo, isso leva tempo, tá? Eu levei 10 anos. Então hoje eu consigo dizer que eu sei exatamente. Quem me conhece sabe, porque sempre quando eu estou sentindo alguma coisa, eu digo, gente, eu vou adoecer. A premonição não, é porque eu conheço muito bem o meu corpo. Então eu sei exatamente quando muda qualquer coisa no meu corpo. Se é um cravinho diferente, qualquer coisa diferente no meu corpo, eu sinto, eu percebo. Eu já aprendi a reconhecer todo o meu corpo direitinho, bonitinho. Então eu sei quando eu tô com a virose, eu sei quando eu vou adoecer, eu sei quando eu tô mais molinha, eu sei quando eu tô mais fadigada, o intestino não tá legal, eu sei alguma comida que eu comi, eu já sei sinalizar tudo isso. E eu ensino isso bem direitinho no meu consultório, no meu acompanhamento nutricional, tá? Então os pacientes que estão comigo, né, sabem que eu não sou só uma nutricionista, eu sou uma paciente, eu tô lá no lugar deles, eu já estive no lugar deles, então eu sei exatamente o que é que eles sentem, eu sei exatamente as dificuldades que eles têm. Eu sei exatamente o que eles sentem, a dificuldade, o quanto que é difícil se manter ali, se manter animado. Às vezes a gente desanima, às vezes a gente quer desistir de tudo, tá? Porque é sofrido. Mas eu ensino pra eles, porque eu passei. Se eu já passei, tenho muito mais facilidade de ensinar. Porque eu não só aprendi na faculdade, não. Eu passei na vida, tá? E quando a gente passa na vida, fica muito mais fácil. Porque a gente apanhou e aprendeu. Então, quando a gente aprende, a gente passa. E passa muito mais fácil, tá? Evaneide, boa noite, minha linda. Saudades também. Gente, bora lá, quase 1 hora de live. Hoje a live de hoje rendeu, hein? Espero que vocês tenham gostado. Vou encerrar por aqui, tá? Vou encerrar por aqui. Qualquer coisa, meu contato tá na bio. Teve dúvida, algum tema que vocês queiram que a gente fale aqui, ligado à doença autoimune, à obesidade, tá? Que é o que eu mais trabalho em consultório, minha vivência, minha experiência maior, principalmente nas doenças autoimunes, principalmente no lúpus, que é o que eu tenho, tá? Então, tem dúvida, manda no direct ou joga lá quando eu soltar a caixinha nos stories, tá? Manda no direct, eu queria que você falasse sobre isso, tal, que eu quero que vocês falem, tá? É bom quando vocês pedem algum tema que é de interesse de vocês. É muito interessante pra mim, tá? Então, a gente tá aqui no Instagram pra isso mesmo, pra passar informação, passar conteúdo, tá? Então, link na bio, se quiser falar comigo, agendar, passar o contato pra alguém que sabe, você sabe que precisa de ajuda, tá? Então, fala comigo, tá bom? Por hoje era só, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. A live vai ficar salva. Então, como eu falei, não seja egoísta, tá? Encaminhe essa live pra alguém que você tem certeza que sabe que vai precisar escutar isso. Que tá sofrendo com isso, que precisa dessas orientações. Pra clarear a vida dele, pra ele começar a buscar o tratamento certo. Porque sim, tem como você melhorar, tá? Tem como você ter uma vida normal, uma vida super tranquila, vivendo com a doença, tá bom? Então fiquem com Deus, beijo no coração, boa noite, bom descanso pra vocês e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã eu tô por aqui nos stories, feliz da vida aí, atendendo longamente, tá? Beijo, boa noite, gente.